boas-vindas a mais um episódio da nossa série. Antes de conhecermos os segredos do povo mais numeroso da Amazônia, já deixem o seu like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. A participação de vocês ajuda a manter viva a história dos nossos antepassados. Hoje, a nossa explicação vai mergulhar direto na história de um povo incrivelmente resiliente, que a gente chama de os Senhores das Águas. E para começar, fica aqui uma pergunta bem provocativa para a gente pensar. Quem são as pessoas pescadas com vara? Bom, na literatura antropológica, e para grande parte de nós, eles são conhecidos como ticuna. Mas a autodenominação deles, o jeito que eles mesmos se reconhecem no mundo, é maguta. E entender o significado dessa palavra é praticamente a chave de ouro para a gente compreender a cosmologia belíssima desse povo. É o seguinte, a tradição oral deles conta um mito de origem que, olha, é espetacular. Segundo os relatos mais antigos, um grande herói cultural chamado Yoi pescou os primeiros ticuna diretamente das águas vermelhas do igarapé Euari. E é exatamente isso que a palavra maguta quer dizer. Literalmente, pessoas pescadas com vara. Esses primeiros habitantes começaram a viver perto da casa de Yoi, ali ao redor da montanha sagrada Taiwegene. E até hoje, esse lugar é o grande coração mítico e espiritual de todos os maguta. Agora pensem na magnitude desse número. 46.045. Segundo os dados de 2010 das nossas fontes acadêmicas, essa é a população deles no Brasil. Isso consagra os Maguitá, de longe, como a etnia indígena mais populosa de toda a Amazônia brasileira. Eles formam uma força populacional e política gigantesca. Mas aí a gente se pergunta, como é que uma sociedade desse tamanho consegue se organizar de um jeito tão coeso? Na prática, o negócio é fascinante. A sociedade deles tem uma estrutura exogâmica que divide o povo em duas grandes metades. A gente costuma traduzir essas metades pelas associações visuais que eles fazem, a metade das aves e a metade das plantas. A regra de ouro é simples. Um indivíduo só pode se casar com alguém da outra metade. E dentro de cada uma, a gente tem os clãs, que passam de pai para filho. Um detalhe muito curioso da mitologia deles é que os clãs da onça e da saúva pertencem à metade das plantas. Um mamífero e um inseto do lado das plantas, dá para acreditar. Mas isso tem razões mitológicas super profundas que mostram como eles enxergam a natureza totalmente interligada. E por falar em manter a identidade viva, o ponto mais alto da cultura ticuna é o seu principal ritual, a Festa da Moça Nova. É um rito de passagem feminino muito delicado e importante. Funciona assim. Tudo começa com um período de isolamento da jovem que eles chamam de oreçu. Nessa reclusão, ela faz uns trabalhos manuais incríveis com fios de tucum. Depois, durante a festa mesmo, rola a fase da pelação, onde os cabelos da moça são arrancados, simbolizando uma grande renovação. E aí o ciclo se encerra com um banho purificador nas águas do rio. O simbolismo de tudo isso é muito forte. É justamente nessa Festa da Moça Nova que a gente vê aquelas expressões visuais famosas no mundo todo. Como diz essa citação da nossa pesquisa, a pintura facial identifica o clã e a nação de cada pessoa, ou seja, aquelas máscaras maravilhosas e as pinturas de genipapo no rosto não são de jeito nenhum só estética, são códigos sociais rigorosos. Uma simples pintura, junto com o nome da pessoa, conta para todo mundo qual é a metade e o clã dela. É como se fosse um código de barras espiritual e social que dita até com quem ela pode casar. Tá, mas geograficamente, onde toda essa riqueza acontece? Vamos dar uma olhada na região do Alto Solimões. Eles vivem num ponto super estratégico e disputado, a tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Desde os tempos da colonização, rolaram vários deslocamentos que acabaram espalhando as aldeias majuta por esses três países. Só que o mais incrível é como eles lidam com isso. Eles simplesmente ignoram essas divisões. Para os ticuna, a linha imaginária da fronteira não quebra a unidade deles de jeito nenhum. Eles mantêm um território tradicional contínuo. Eles viajam para visitar parentes, fazem comércio, vão em festas lá do outro lado da fronteira como se o Brasil, o Peru e a Colômbia fossem um quintal só. Para a gente entender o cenário atual, trago aqui essa pesquisa fantástica sobre a identidade ticuna hoje em dia. A realidade das últimas décadas forçou muita gente a sair das aldeias em direção às cidades da região, tipo Tabatinga e Benjamin Constant. E o motivo é bem claro. Eles buscam acesso à escola para os jovens e alternativas para conseguir sobreviver financeiramente. Mas aí rola um choque brutal. Na aldeia, a vida é pautada por aquela relação secular e harmoniosa com a natureza. Na cidade, a chave vira para uma luta diária de sobrevivência. Eles precisam se virar em feiras, lidar com dinheiro, frequentar supermercados e, o que é mais triste, lidar com o preconceito. Grande parte da sociedade ainda olha para eles com muito estereótipo, ignorando o valor gigante que eles trazem para o espaço urbano. Porém,
Prestem muita atenção na força dessa constatação das pesquisas. O indígena que vem morar na cidade não deixa de ser indígena. A resiliência deles é uma coisa de outro mundo. Pagar um boleto ou fazer compras não apaga a identidade amazônica de quem eles são. Eles se adaptam aos códigos da cidade, mas protegem a essência maguitá com unhas e dentes, não importa onde eles estejam morando. E é por isso que manter a língua e fazer os rituais é tão vital. Quando eles fazem a festa da Moça Nova ou colocam uma máscara mítica, não é saudosismo, é resistência pura. É a resposta deles contra séculos de tentativas de silenciamento. Essa arte é a maior prova de que os Maguta estão aí, vivos, fortes e mantendo o posto de grandes senhores daquelas águas. Os Ticuna nos ensinam na prática que a arte é uma forma poderosíssima de resistência. E então, gostaram de conhecer um pouco mais sobre os Maguta na nossa explicação de hoje? Deixem aqui nos comentários. Vocês já conheciam as famosas máscaras Ticuna? Não esqueçam de conferir se já deixaram aquele like e de se inscreverem para acompanhar nossa série. Muito obrigado pela companhia de hoje e até o próximo episódio.